Ginazef tem grandes responsabilidades. Obrigado. Nós agradecemos a fala do professor Valério Arcari, então, porque a gente já justifica a ausência, né, do debatedor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que por um problema de agenda ele não pode estar presente no nosso debate. No entanto, dando continuidade, a gente abre agora para os debates, lembrando que nós temos aí, nós estabelecemos no início do nossa discussão, que seriam 45 minutos de debate. Então, a gente vai dar aí 3 minutinhos para quem quiser fazer fala, está deixando o crachá aqui para a gente estar fazendo as inscrições. Aí eu entro em contato e pego você meio-dia e meia, uma hora. Meio-dia e meia, tá bom? Mais alguém quer fazer a inscrição? A gente tem aí 3 minutinhos, mais alguém? A gente precisa reorganizar aqui as inscrições para estabelecer o limite das falas nos 45 minutos. Que coisa terrível. Aliás, 2 coisas terríveis. O pessoal do Mediatina acho que é o mais lamentável. Agora, o POC, que não deu o PCO, já são muito. E com argumento. Nós tivemos 19 inscrições, todas essas 19 inscrições serão contempladas, e aí vai ficar uma média, então, de 2 minutos e meio por fala. Pedir para o pessoal se atentar aí a esses 2 minutos e meio, o nosso horário já está bastante avançado, e a gente precisa aí dar finalização para as nossas atividades. Mossoró. Próximo. Logo em seguida, Socorro Silva. 2 a gente avisa, tá? Manda ver. Boa noite, meu nome é Pedro, sou da seção Mossoró. Só um pouquinho, Pedro. Tá dando para ouvir? Só um pouquinho, Pedro. Dando para ouvir, tá? É que tem um pessoal lá que não quer ouvir, aí não dá para não querer ouvir aqui dentro do plenário, gente. A gente vai aguardar aí o pessoal que está lá no fundo. Deu aí, galera? Ok. Boa noite novamente, meu nome é Pedro, sou da seção sindical de Mossoró. Antes de mais nada, eu preciso fazer um apontamento que não pode passar despercebido, principalmente para a direção nacional. Nós temos uma mesa em que as falas se concentraram em 3 homens. Segundo, agora acerca do que foi abordado. O apontamento foi que o governo do PT desestabilizou a esquerda perante a sociedade e a classe trabalhadora, que é necessário que o PT mude a estratégia e dê uma resposta capaz de produzir uma alternativa socialista e revolucionária, não só o PT, mas a esquerda como um todo. Que o PT teve papel fundamental enquanto governo durante esses 12 anos com ações que desestabilizaram a esquerda e fortaleceram a direita, que nós temos hoje, aliás, que a classe burguesa pode a qualquer momento dispensar ou manter o PT, que esse setor não está interessado em tirar o PT, pois apesar da crise econômica e política, as instituições burguesas do Estado mantêm-se intactas, e que a grande dificuldade é ter que fazer hoje, para o PT, no caso que é quem está no governo, é ter que fazer hoje o que não fez antes.
só que agora com bem menos espaço político em campo. E que hoje existe uma esquerda dentro do PT que pauta essa organização da esquerda. Para fazer esses apontamentos, levantando esses apontamentos, eu quero primeiro dizer que eu acho que é importante a gente dizer de onde a gente fala, né? Eu sou petista, sou membro da tendência articulação de esquerda e gostaria de dizer que concordo com essas avaliações, mas não acho que hoje, a partir de agora, nós temos uma esquerda dentro do PT que pauta isso. A articulação de esquerda pauta isso desde 95. Foi apontado que nós vivemos hoje uma crise de organização partidária, né? Uma crise que se organiza em torno do capital, né? Porque hoje nós temos os partidos que são financiados por empreiteiras e banqueiros. E que essa crise pode desmoronar as organizações político-partidárias. Acerca disso, eu gostaria de fazer o seguinte apontamento. Destaque, apesar de concordar com muitas das falas, né, eu quero fazer um destaque para a não ameaça às estruturas burguesas, que foi feito pelo IASE, de modo que aí reside o problema, né? Porque não é só substituir o PT, não é só colocar o PSOL, o PSC ou qualquer outro partido. Se você não rompe com as estruturas burguesas, você não consegue fazer com que o capital se desestabilize. Não será suficiente desse modo mudar o governo, porque sempre haverá reação, como houve em 64. Nós tivemos, após o que chamaram de democratização do país, estou concluindo, 4 governos eleitos diretos pelo povo, e nós tivemos um golpe em 64. Então é preciso pensar como romper com essa estrutura. E lembrar que a mudança deve ser global. Estou concluindo, companheiro. E lembrar que a mudança deve ser global, de modo que não é só vencer o capitalismo dentro do Brasil, mas é organizar a classe trabalhadora. Companheiro, a gente precisa dar segmento, companheiro. A gente pediu para concluir 3 vezes, companheiro. Desculpa, pessoal, pelo... A gente pede para o pessoal que vai estar vindo aqui fazer fala para cuidar com o tempo, que a gente já está num horário extremamente avançado, nós temos 19 inscrições e nós temos ainda as considerações finais dos debatedores. Então, eu pedi aí atenção com o tempo, são 2 minutos e meio. Socorro, logo em seguida, Jailson. Pode ser esse aqui mesmo. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou Socorro, da Seção Natal, participando do primeiro Consinasef, mas sou militante petista. Estou aqui realmente para fazer a discussão com essa mesa. Primeiro, companheiro, eu acho muito interessante essa questão relacionada à análise de conjuntura que o Valério traz. Mas se a gente coloca uma mesa para analisar a conjuntura e a gente considera que a análise de conjuntura é a análise da correlação de forças, que correlação de forças a gente tem aqui se não está todos os partidos representados? Eu acho que a gente precisa analisar se é uma análise de conjuntura para balizar e direcionar instrumento e sindicato como categoria, como é que a gente pode induzir apenas um debate? Porque o Partido dos Trabalhadores, nessa análise de conjuntura, também não se coloca presente. Inclusive para ouvir as críticas que estão sendo feitas aqui. Outra coisa é a crise financeira que está colocada. O centro do debate foi a crise financeira. É como se apenas ela fosse responsável por todo o problema que está acontecendo. A gente sabe que isso daí é uma crise cíclica, que tem um capital dentro desse processo de reorganização, e a gente sabe muito bem que tem forças políticas que não é só a questão da economia. E isso daí, eu pergunto, o Congresso Nacional e as forças políticas, elas também não têm nada a dizer dessa análise que os senhores não apresentaram? Que isso daí não tem um debate com relação de forças, e aí eu acho que foi o Mauro que disse relacionado à questão de que o presidencialismo de coalizão. E é possível o PSOL, PSTU, PCdoB fazer essa discussão do governo sem presidencialismo de coalizão? É possível? A última pergunta relacionada à terceira via, né? Que os companheiros aqui conclamaram que os trabalhadores, professores,
os partidos, né, poderiam ser a terceira via. A gente consegue isso sem estar organizado em partido político, companheiros? Consegue? Porque, na verdade, a discussão que a gente consegue fazer dentro do sindicato, aí você colocou, o sindicato tem que defender a categoria, independente do governo. Mas quem é que aprova as leis? Quem é que realmente conduz o processo político macro no Congresso Nacional? Mesmo que a categoria se organize, mesmo que a categoria vá para a rua, mas é importante a gente perceber que os partidos políticos, eles fazem parte disso, senão nenhum partido consegue realmente corresponder à luta da classe trabalhadora. Jailson, na sequência, Isaías. Boa noite a todos e a todas. Bom, pessoal, nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou arrasada, principalmente, sobretudo, o seu parque industrial, o qual foi reerguido, foi reconstruído num tempo recorde do ponto de vista do processo histórico. Com isso, eu quero dizer que eu entendo que a crise econômica, ela existe, de fato e de verdade, no Brasil e no mundo. Agora, eu pergunto aos brilhantes palestradores que essa crise econômica, ela não é fruto, não é resultado também de uma crise maior, que é a crise do homem, que é a crise do ser humano, que é a crise de princípios, que é a crise de valores, que é a crise de honestidade. Como dizia muito bem o saudoso Rui Barbosa, que ia chegar um momento em que o homem ia ter vergonha de ser honesto. Ou seja, uma das características do sistema capitalista é exatamente a inversão de valores. E, nesse sentido, hoje ser ético, ser honesto, é sinal de babaquice. Até parece que a inversão de valores está tão grande, tá, que quanto mais a prática da sem-vergonhice, da safadeza, da picaretagem, ela é aplaudida e abraçada por um sistema corrupto e perverso. Nesse sentido, eu fico preocupado, inclusive, com as próprias lideranças políticas deste país, e que essas lideranças, elas, no passado recente, inclusive, entendeu, assumiram posições revolucionárias, como, por exemplo, o FHC, que foi presidente do DCE, o Alckmin, o Serra, o próprio Lula, inclusive, que já debateu no nosso sindicato, há um momento, né, atrás, quando era presidente da República, e que se dizia aquele cara que ia realmente revolucionar o país, no sentido de trazer, entendeu, os seus valores e seus princípios através de um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Então, nesse sentido, eu fico, às vezes, imaginando em quem acreditar, como acreditar em homens e mulheres que, no passado, vestiram a camisa e o discurso da revolução, da mudança e da transformação, mas que foram embasbacados, que foram completamente comprados pelas benesses de um sistema podre chamado sistema capitalista. Eu gostaria que os senhores pudessem tecer um comentário sobre isso, porque eu estou preocupado, porque há uma inversão fortíssima de valores e essa questão nos preocupa muito, porque parece que o homem está em crise, e essa crise é ética, é crise de valores, é crise moral. Se não me falha a memória. Obrigado. Isaías, na sequência, Ricardo Velho. Companheiros, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Isaías Silazef Litoral, Camboriú, Santa Catarina. Lamento que a mesa não tenha levantado 2 pontos. Um são os meios de comunicação e outro, a reforma política, que é o cerne da corrupção. Ou vocês, analisando nas suas regiões, quem foram as pessoas que se elegeram? Eles se elegeram ou com o apoio ou não do capital. Se elegeu alguém da população, de sindicato, de associação de bairro? Não é, pessoal. Então, essas duas questões, do meu entendimento, elas são fundamentais. E o que nós, quanto sindicato, nós, como instituições, estamos fazendo? E aí eu volto na fala do Valério. Nós temos muito por fazer. A primeira é o sindicato assumir a tarefa, e eu já falei na 28ª plena.
Os meios de comunicação têm que ser combatidos e nós temos espaço para isso. Nós temos 600 institutos, 63 universidades. Quem está fazendo seminários sobre isso? Essa é a tarefa. Vamos fazer em cada instituto seminários sobre reforma dos meios. Vamos mostrar a realidade que a imprensa não fala. Ela fala em censura, mas eles, 9 famílias, dominam a mente das pessoas. Isso é o real. Isso é fato. E o que nós podemos fazer? Podemos fazer sim. Nós temos uma grande tarefa. Começar a mostrar para a população a verdade sobre os meios de comunicação, a reforma que ocorreu na Europa, como funcionam os Estados Unidos, que eles não falam. Falam da Kirchner. A Kirchner é comunista, é bolivariana. O que ela fez foi o que já foi feito na Europa há 80 anos atrás. A maior TV pública do mundo fica no centro do neoliberalismo, na Inglaterra, a BBC de Londres, e ninguém fala isso. Nós, como educadores, usando o instrumento que nós temos, e o Sindicato Nacional, nós temos uma tarefa, e esse Congresso tem segundos. Nesse sentido, nós precisamos, e eu já estou lá no meu campus, organizando com o DCE, com o sindicato, para fazer o primeiro seminário sobre a reforma dos meios, mas eu acho que essa é uma tarefa que tem que vir para a nacional, em todos os momentos de formação política. Nós precisamos passar para os nossos jovens, para os nossos estudantes, que 9 famílias elegem deputados, senadores, governadores e, inclusive, o presidente da República. Isso precisa acabar. Se nós queremos democracia, liberdade e garantia do Estado de Direito, a reforma dos meios é fundamental, companheiros. Obrigado. Ricardo Velho, na sequência. Sequência, um delegado que não põe nome, né, gente? O crachá aqui está sem nome, não está identificado. Pra mim devolve a comissão para aprender como é que é ser delegado. Boa noite, companheiros. Fazer análise de conjuntura nos tempos atuais realmente parece uma coisa complicada. Num texto recente do Mauro, ele diz que é estranho entender o ato do dia 13, onde as pessoas apoiavam o governo e eram contra a política econômica. E no domingo, 2 dias depois, as pessoas eram contra o governo e a favor da política econômica desse mesmo governo. Então, realmente é uma tarefa complexa você fazer análise quando as forças políticas estão expressando contradições que não são só na esfera política. E essa é uma tarefa que a gente ainda precisa desenvolver com maior profundidade. Até que ponto as estruturas de classe estão em contradição, estão em conflitos, para que a gente possa entender as forças em confronto para poder fazer o planejamento e a nossa intervenção. Tem muitas pessoas, e aí o PT e a CUT têm uma responsabilidade enorme no último ciclo de 30 anos de deseducar a classe, no sentido de fazer os enfrentamentos dessas correlações de forças. Por quê? Porque tendem a projetar todas as lutas e as resoluções dos conflitos da luta na esfera estatal, na esfera meramente da negociação, da conciliação de classe. E por isso que, aparentemente, a burguesia é a única classe que faz história no Brasil. Porque mesmo os trabalhadores, dentro de uma certa formulação estratégica, projetam as suas ações para um espaço estatal, onde esse mesmo espaço, por força de nascimento, é o espaço da própria burguesia. E aí não se trata de ser maior ou ser menor, é o espaço de classe da burguesia. Tem caráter de classe. Por isso que a nossa intervenção no campo político não pode repetir a ação do Palmeiras. Não pode. Porque a análise de conjuntura que a gente fez no ano passado, em março, em Brasília, foi mais ou menos a estratégia do Palmeiras. Vamos atacar porque a Copa vai vir, a população vai fazer greve, vai ser greve geral e nós vamos tensionar isso para uma ruptura à esquerda. Aconteceu exatamente o contrário, mas por quê? Porque, de repente, a nossa estratégia está repetindo em outras formas a mesma compreensão de que é através do Estado, através da expressão política e institucional, que vão se resolver as nossas ações.
Eu faço parte de uma organização chamada Alternativa Sindical Socialista. A gente tem apresentado uma intervenção que é nem o dia 13 nem o dia 15. Os trabalhadores nos seus espaços sindicais precisam organizar nos locais de trabalho contra os patrões e contra os governos as suas ações para poder destruir as causas de todos os nossos problemas, que não é o Estado, é o regime de classes de apropriação privada dos meios de produção. Portanto, é o fim das classes, o fim da propriedade privada, para que os trabalhadores possam organizar a sua existência sem uma das coisas que gera tudo isso, que é o Estado, mas principalmente a propriedade privada. Obrigado. Margarete, na sequência, Reinaldo. Boa noite, eu sou Margarete, Rio de Janeiro, Sindiscópio. A questão é a seguinte, eu acho que as pessoas falam muito do PT e o que acontece é que a esquerda não pode ficar criticando o PT nesse momento sem criticar os outros partidos da direita, porque baixa a mídia já está fazendo isso. Então, abafa uma situação tão séria como a corrupção do Fernando Henrique, milhares de anos por aí, e só ataca o PT com isso. A esquerda não pode continuar com a mesma linha. Não dá para enganar o povo que o PT não fez nada por ele, quando quem não fez os governos anteriores. Porque o PT pode ter falhado muito e não ter feito aquilo que a gente desejava, que era instaurar o comunismo. O Lula foi eleito para isso. A rua estava de vermelho gritando pelo comunismo. E ele não teve coragem. Ele não agiu na hora que devia, isso aí eu não vou negar. E o que hoje estamos nessa situação por isso. Porque tivemos e elegemos ele para ele. Elegemos para não pagar a dívida externa. E ele não fez isso. Eu também não vou negar. Mas eu não vou negar que ele fez muito pela muita gente. Que hoje o poder de compra está muito maior nesse país do que já esteve no Congress 50 anos. Então a gente não pode levar essas histórias querendo ficar pichando PT isso, aquilo, outro. Entendeu? Como se o PT não estivesse fazendo nada. Se ele está se vendendo ao acordismo, tá. Mas não adianta ficar negando, porque vem aí. A tentativa de golpe existe vários. Não é só um, não. Existe a tentativa do parlamentarismo pelo Cunha, e não dá para se negar isso. Existe a tentativa de golpe pelo bolsariano do regime militar, e não vem dizer, eles estão junto com o PT. Eles não estão junto com o PT. Eles fizeram o sistema capitalista selvagem, faz os partidos fazerem acordo. O PT faz acordo, mas eles são traíras. São sempre traíras, estão ali para dar o golpe, para puxar o tapete. Então a tentativa de golpe militar existe, a tentativa do parlamentarismo existe, não são mentiras, como então o cenário é esse. Não vamos falar em golpe porque a gente está dando força ao PT, porque aí o PT está virando vítima. E o que a gente quer que aconteça nesse país? Porque infelizmente a gente como esquerda não está tendo força nenhuma, frente à população ainda. A população não acredita na esquerda, a população não está querendo a esquerda. E a mídia que está dominando o cenário, companheiro. Reinaldo, na sequência, Rodrigo Lima. Boa noite, Mário, Jorge, companheiro lá da Bahia, meu professor do mestrado, com muito prazer tê-lo aqui hoje no Sinasef, e Valério, o mais novo aposentado da nossa rede federal. Né? Assim, eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, né, do Campo Salvador, milito numa organização, uma tendência interna do PSOL, que é o Movimento Esquerda Socialista, o MES, e gostaria de dialogar com algumas questões aqui, os companheiros apresentam, porque de fundo não tem um desacordo, né, com algumas falas dentro da perspectiva que aponta uma saída, assim, do ponto de vista, não é nem uma saída, mas uma tentativa de reorganização para enfrentar esse caos instalado no país e no mundo diante dos ditames do imperialismo. Né? Então, assim, eu queria dialogar com o companheiro Velho, Ricardo Velho, dizendo que as forças repressivas e os agentes da comunicação do país que
intensificaram em 2014 na Copa não foram igual a 2013. E as mobilizações que aconteceram por 20 centavos no Rio Grande do Sul, que se tornou um grande ponto, uma ponta de um iceberg de luta no país, em 2014, teve outra conotação, porque o aparato militar, a força repressiva e o Estado atuaram de forma muito dura com a juventude e com o povo brasileiro, para atender, obviamente, a lógica do capital, né, seu agente forte aqui, a FIFA, né, para os ganhos, enfim. Foi diferente as questões, foram diferentes. A minha pergunta, eu vou uma pergunta aqui aos companheiros, sabedor da dificuldade que nós temos para construir laços unificados de resistência classistas e anti-imperialistas no país. Mas, diante dessa conjuntura, a perspectiva que eu acho que já passou do momento, eu acho que foi uma perda para nós no processo eleitoral de 2014, não construímos a frente de esquerda, a frente anti-imperialista, uma frente que apontasse uma unidade, né, para sair numa eleição burguesa, unificados, dentro de uma posição contra-hegemônica, né? Queria colocar isso. E eu ouvi dos companheiros aí, dos camaradas, essa questão. E eu ouvi também dos companheiros, vou tentar ser bem breve, ouvi dos companheiros aí qual a posição que eles têm com relação a essa nova retomada, uma retomada pela esquerda na Grécia, né? Uma retomada e mostra que nós podemos mudar o curso do processo político no mundo e em alguns lugares do país. E para finalizar mesmo, eu quero dialogar aqui com a companheira, respeitando o alfabeto, né? E as letras. Conclua, companheiro. Sendo que um garotinho, ele queria se alfabetizar e queria ser astronauta. Aí ele chegou para a professora e fez: conclua. A questão não é alfabeto, porque o PT eu conheço, a questão é a estrela que não brilha mais. Rodrigo Lima, logo em seguida, Luiz Papa. Oi, som. Boa noite a todos. Silêncio, pessoal. Eu sou o Rodrigo, sou delegado da seção sindical do IFSC, professor no campus Araranguá, em Santa Catarina. Só um adendo aqui à questão das mobilizações dos professores. Santa Catarina também, os professores da rede pública estadual entraram em greve nessa última terça-feira, decretaram o início da greve. Eu acho que a gente tem um ponto de partida a questão de que a crise econômica, a crise política são fatos que estão colocados na nossa conjuntura e na realidade, né? Há, de fato, uma série de pautas que têm surgido desse campo conservador, que vão desde golpe, impeachment, enfim. Mas eu acho interessante a gente pensar também o quanto esses elementos têm sido funcionais também para um discurso que emana de uma tática governista, mais especificamente petista, de tomar essas bandeiras como elementos de manter mobilizada uma base social, de esquerda inclusive, não é? E a gente viu aqui muitos discursos que acabam trazendo esses elementos, jogando para essa questão de que, olha, temos o ajuste fiscal aí, mas tem o risco do impeachment. Então, vamos combater essa direita e manter essa base vinculada a esse projeto de governo. Mesmo setores mais à esquerda, que não são governistas, acabam entrando nessa onda também. Então, acho que é um desafio muito grande essa ruptura, porque existe uma base social que, mesmo sendo atacada nos seus direitos, ainda mantém a defesa do governo e vem entrando nessa onda. A questão é até quando, né? É até uma pergunta que eu faço, até quando essa relação vai se manter. Acho que o exemplo da eleição do ano passado foi muito claro, enquanto essa tática deu certo, né? Porque vários movimentos e personalidades, inclusive bem vinculadas a partidos de esquerda, ou movimentos de esquerda, acabaram embarcando nessa onda. Em contrapartida, acho que a fala do Valério contribui também nessa questão da potencialidade das lutas de um campo de oposição de esquerda. 30 segundos. E, só para concluir, acho que junho de 2013 abriu uma radicalização e uma expansão das lutas no Brasil, porém de forma fragmentada, né? Muito específica e fragmentada. A minha questão é também que indícios aí, ou que caminhos nós temos para tentar costurar essas lutas e construir de fato um campo de esquerda no Brasil. Muito obrigado. Luiz, na sequência, Felipe Acácio.
Boa noite. Meu nome é Luiz, eu sou professor de Sociologia do IFBA, em Salvador. É a primeira vez que eu faço parte aqui, muito embora tenha sido filiado ao sindicato desde que eu entrei em 2012. Faço parte do PSOL, de uma corrente chamada Ação Popular Socialista, que vem desde a época da resistência militar à ditadura. Fomos fundadores do PT, fomos fundadores da CUT, e vivenciamos o período do auge do que foi o PT naquela década de 80, em que, de fato, ele conseguia traduzir, não só para nós, mas para esse campo popular que o Valério Arcari citou bem, como o setor, o partido, o instrumento que pode ser o portador da esperança de transformação e de mudança no Brasil. Infelizmente, a partir dos anos 90, o que se processou no PT foi algo que foi citado aqui pelo Jorge e pelo Mauro, que foi o processo de transformismo, E esse transformismo ele ainda está presente aqui, a gente viu na fala de alguns companheiros. O transformismo é um processo, transformismo político, nada homofóbico, é um conceito político. O transformismo político é um processo no qual segmentos da classe trabalhadora, dos seus organismos dirigentes, eles mudam de lado. Eles incorporam a pauta, os valores, o modus operandi das classes dominantes. Perdem de vista o sentido da transformação anticapitalista e passam a pensar e operar somente em função de um projeto de poder. O transformismo ele se dá não só nas direções partidárias, lá com o Zé Dirceu, que conviveu com o Valério e com o Jorge durante um tempo, mas se dá também nas estruturas sindicais. O transformismo se dá e é um instrumento, digamos assim, é uma dificuldade a mais para você organizar a classe trabalhadora, porque ele permanece ao longo do tempo. Mesmo que os dirigentes sindicais venham para cá e construam a luta concreta contra um governo que é dirigido pelo PT, porque ele não incorpora a pauta de reivindicação dessa mesma categoria, as pessoas, por conta desse processo, por conta desse vínculo emocional que ainda tem com o partido, que ainda tem com a CUT, que ainda tem com os símbolos que ele representava no passado, tem uma dificuldade profunda de se desligar e de compreender as dificuldades de continuar dentro desse partido, de continuar submetido à sua lógica política. Então eu queria terminar saudando a coragem que os companheiros do PT têm de vir aqui defender o PT. Mas dizer que eu estou feliz realmente quando a coragem de vocês ampliar e vocês saírem daí. Felipe Cássio, na sequência, Lenira. A nossa situação política complexa e difícil se desenvolve a nossa campanha salarial unificada de 2015 dos servidores federais. Por isso é um ponto de apoio o documento intitulado Governo Dilma, medidas penalizam, cortam e atacam direito dos trabalhadores, assinada por várias centrais sindicais, CUT, CPB, Colutas, junto com entidades do Fórum dos Servidores Públicos Federais, no dia 1º de fevereiro deste ano, que repudia as medidas de ajustes fiscais, exige a retirada das medidas provisórias 664 e 665 e a mudança da política econômica. A gente está citando isso porque nós estamos no meio de uma campanha salarial unificada, não é isso? Onde o fórum de entidades que participa as 3 centrais sindicais como convidada para ajudar na interlocução com o governo. E a nossa campanha está seguindo, porque nós sabemos quanto vai ser duro a gente conseguir arrancar alguma coisa desse governo com o Plano Levi. No dia 20, quando houve a reunião, quando o governo recebeu o fórum, ficou bem claro que não tem dinheiro porque é necessário pagar a dívida, não é isso? O governo pegou dinheiro para pagar as empreiteiras, com o juro lá em cima, então a prioridade é essa. Nós, do terceiro campo, não é isso? Nós temos que estar unidos, não só dentro do Sinasef,
mas com o conjunto dos servidores federais, como está se dando dentro do Fórum dos Federais, para fazer nossa campanha salarial, para arrancar nossas reivindicações. Tem um eixo claro que unifica toda a nossa categoria, a database, a reposição das perdas e outras conquistas que nós devemos manter e ampliá-las. 30 segundos. Por isso, companheiro, a posição do nosso sindicato neste fórum tem que ser clara, como foi aprovada na 128ª plena. Nós não podemos ir para esse fórum desrespeitando a autonomia das entidades que a compõem para passar a tal da política, derrotar o governo para ter as reivindicações. Quanto a esse fórum, deixa bem claro que é para unir os servidores públicos federais em cima das reivindicações para arrancar desse governo. O papel do nosso sindicato, como foi colocado aqui, que é um sindicato forte, que cresceu, como foi a nossa sessão sindical. Mas nós não podemos para esse fórum para dividir os servidores federais, para acabar com a unidade dentro do fórum. Tem que ser unir os servidores federais para arrancar as reivindicações, não para derrotar o governo para ter essas reivindicações. É isso aí. Elenira. Na sequência, Cristiane. Boa noite, meu nome é Elenira, eu sou do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu também acho complicado quando a gente faz um debate que tem praticamente uma posição só, né? Eu não acho que devia, não sei se, acho que não devia trazer alguém do PT, mas eu, por exemplo, sinto falta de trazer um companheiro que eu acho que tem feito um papel fundamental na luta política do Brasil hoje, que é o companheiro Guilherme Boulos do MTST, por exemplo. Que eu acho que é quem tem posto gente na rua mesmo, para fazer o debate político. E aí, é complicado a gente fazer um debate com todo mundo apresentando uma visão tão clara. Eu, por exemplo, senti muita falta nesse debate do jogo político e hegemônico internacional. Está me parecendo que não faz nenhuma diferença para a Cristina Kirchner, para o Evo Morales, para o Maduro, se aqui vai ter golpe ou não vai ter golpe. Só que a realidade não diz isso. Se a gente tiver um golpe aqui e derrubar esse governo, que é vacilante, que é de coalizão, que tem um monte de problema, que implementa uma política econômica que realmente é reacionária do nosso ponto de vista, mas esse governo tem feito um papel na política internacional e eu quero entender se não tem nenhum papel. Os Estados Unidos estão ameaçando invadir a Venezuela e fazer o golpe na Venezuela, e a China e a Rússia dizendo do outro lado que vão segurar a onda. Não faz nenhuma diferença mesmo no contexto internacional? Será que a burguesia nacional, tão dependente dessa burguesia internacional, não está mudando de posição porque tem esse elemento atuando? Porque os Estados Unidos mandou dizer que não é para deixar como está acontecendo, porque politicamente tem coisa sim interferindo no processo, e eles precisam dessa hegemonia. E o PT, com todas as suas contradições. Eu tenho saudade do tempo que eu podia criticar o PT, porque eu passei a minha vida inteira criticando o Lula, agora eu tenho que ficar defendendo, porque a oposição de direita é burra e a de esquerda não está avançando nada, não está ajudando a fazer o debate que precisa ser feito. E aí, eu quero discordar do Valério Arcari, que tem 3 campos. Eu ainda sou uma marxista um pouco ortodoxa, eu acho que tem um negócio chamado luta de classe, tem burguesia e proletariado. Esse negócio de 3 campos é um negócio que eu não entendo. Agora, eu sei que tem uma porção de trabalhadores que está indo para a rua com uma pauta que eu defendo, e eu quero saber qual é o item dessa pauta que os companheiros que estão aqui, que acusam o PT de ter abandonado, que ele de fato fez, abandonou a luta política hegemônica de consciência de classe do Brasil, mas aí, onde é que estão os companheiros fazendo essa luta política? A pauta do dia 13 não era uma pauta governista. Vocês acreditam na Globo, que diz que a pauta é governista? Se a pauta exatamente criticava, mandava derrubar as MPs. Ora, eu estou junto com o MTST, eu estou junto com o MST, eu estou junto com os professores de Santa Catarina que entraram em greve essa semana e que estão na luta concreta e real para conquistar a consciência de classe da classe trabalhadora. Na sequência, Magda Furtado, mas... meu nome é Cristiane, eu sou professora de Sociologia no IFMT,
Eu quero deixar a minha contribuição no sentido de dizer que eu tenho uma preocupação muito grande com o cenário que está posto. Sou marxista, minha leitura é marxista, e a partir disso, Marx já disse para a gente no Manifesto Comunista: a burguesia, ela é revolucionária, e é essa burguesia que está indo nas ruas hoje. Por mais que foi colocado aqui na mesa que setores populares hoje compõem essa luta, mas eu posso dizer para você, o setor popular compõe, mas quem está na rua, quem está ditando, quem está pautando, é o que tem de mais reacionário, é o que tem de mais conservador e o que tem de mais direitoso hoje no nosso cenário brasileiro. E a minha preocupação é até que ponto a esquerda está se pautando, até que ponto a esquerda está se organizando. Vimos aqui na mesa 3 apontamentos que se colocaram com pequenas divergências, mas convergências no sentido de que existe uma crise. E como é que essa esquerda está combatendo essa crise? Os encaminhamentos, eles não são tardios, os encaminhamentos, eles são urgentes. A crise está posta. Mais do que uma crise de governo, a gente tem uma crise democrática. É a democracia que está sendo colocada em jogo. Nós temos uma mídia extremamente golpista que tem aí pautado as nossas demandas e que tem pautado as nossas lutas. Então, o meu apontamento é de que é necessário que a esquerda construa essa frente e que isso seja urgente. A discussão em cima de somente análise de crise, eu acho que ela já está, de alguma forma, entre nós, de alguma forma, ela é importante, ela é necessária para que a gente construa o debate, mas não dá mais para a gente ficar só dialogando entre nós. E como sou marxista, mais uma vez eu dialogo. Marx disse no momento, passou da hora de nós sairmos da teoria. Teóricos, até o momento, nós já tivemos. Está na hora da gente ir para a prática, está na hora da gente ir para a rua. E essa frente de esquerda, ela precisa ir para a rua e precisa pautar essa luta. Magda, depois o William. Magda, depois o William. Magda e, na sequência, Williams Vieira. Boa noite, companheiras e companheiros. Foi assim, bastante estimulante ver um debate com tanto acordo, né, com esse grau de acordo na mesa, e apenas alguma divergência na gradação assim das nossas possibilidades. Né, alguns mais otimistas, outros menos. E, por outro lado, me preocupa assim, que a gente possa aqui se dividir entre os governistas e a esquerda combativa, e aí a gente vai imobilizar o nosso sindicato. Então, o que acontece é que nós representamos um sindicato plural, e essa pluralidade também está aqui na base, e nós precisamos entender que nós estamos, sim, sofrendo ataques do governo Dilma. Isso tem que ser dito. E me parece que mesmo a tese dos companheiros aí que vieram aqui, inclusive, defender o PT, defender o governo do PT, alguns achavam que a gente tinha que convidar um algoz aqui, o algoz dos nossos direitos. Assim, eu tenho discordância disso. Porque, nesse momento, assim, nós temos clareza de que nós estamos sofrendo um ataque. E aí, nós tivemos já uma reunião, e nessa reunião o governo não se mostrou disposto a atender a nossa pauta. Nós já temos uma pauta tirada dos nossos fóruns. Então, nós vamos ter sim que derrotar o governo, e eu acho que tem que ter acordo nisso. Porque para conseguir realmente conquistar, nesse momento, no mínimo, a resistência dos nossos direitos, porque eles certamente não estão satisfeitos e novos ataques virão. Principalmente se ficarmos imobilizados. Porque um dos grandes problemas dessa fase do governo, que já foi dos trabalhadores, que se coloca como, não só a cooptação, como a imobilização, imobilismo, isso foi diagnosticado aqui pela mesa, o imobilismo das organizações dos trabalhadores. Então, não é possível ficarmos nessa divisão interna nesse momento. Nós temos que ter alguns acordos de que alguns direitos já foram atacados, outros ataques poderão acontecer. Nós temos que derrotar o governo, não porque ele seja do PT, mas porque é o governo que está nos atacando. Porque senão daqui a pouco vai vir aí a direita também se sentir atacada e achar, porque até agora não apareceu. Né? Ainda bem, mas temos uma situação de que nós temos que ter clareza na análise para conseguir nos armar para a luta que vem.
E essa luta que vem não é a luta interna, obviamente. Então, sair disso, sair dessa divisão entre nós, ter acordo, porque me parece até que na tese dos companheiros tem esse acordo de que nós temos ataques aos nossos direitos e procurar nos unificar e procurar conseguir essa unificação, porque senão realmente nós não vamos conseguir nada nesse momento, se não tivermos essa clareza. Obrigada. Williams, na sequência, Davi Lobão. Saúdo a mesa, primeiramente. Companheiros e companheiras, eu me chamo Williams Vieira, delegado da seção Manaus. Primeiramente é isso, marxismo, a luta de classes, burguesia e proletário. Mas não é o campo do dia 13, o governo, que está do lado dos proletários, dos trabalhadores. Tampouco aqueles que marcharam no dia 15, à direita, ao lado dos trabalhadores. No Pará, militantes do PCdoB, do PT, eles foram mortos. Sangue jorraram nas terras, nas mãos dos latifúndios. E a Cátia Abreu, ministra, nomeada pelo esse governo, disse que não existe mais latifúndio, que o latifúndio acabou, que não tem mais latifúndio. Não vi uma nota sendo colocada repudiando a palavra do governo. Isso é lamentável. E assim hoje um campo do dia 13 de blindagem ao governo. E eu gostaria que a mesa ela pudesse explanar relacionado à questão se é possível jogar à esquerda, como a gente viu algumas falas, é possível jogar esse governo à esquerda? É possível ter ilusão com a reforma política? A reforma política será que é a solução de se romper com a estrutura? É o reformismo a solução? Então eu gostaria que a mesa explanasse. Percebemos que é consenso relacionado ao dia 15, que o dia 15 não é a continuação das mobilizações de junho, não é a mesma pauta, é a pauta de direita. Ainda que majoritariamente tenha marchado os setores de direita, mas a sua direção, a sua pauta é da direita, é da burguesia. E eu conclamo aos companheiros e às companheiras a construção, sim, do campo dos trabalhadores. É o campo onde está a CSP com lutas e é o campo, é o setor que está aberto aos outros setores também a conclamarem, a intersindical, aos companheiros unidos para lutar. É possível construir um campo dos trabalhadores onde a gente possa marchar e defender realmente a classe trabalhadora. Encerro fazendo um chamado também aos delegados, às forças políticas do Sinasef, que a gente faça a discussão dentro do Consinasef, colocando a organização da nossa luta. Esse é o objetivo. Abaixo todo o personalismo, abaixo a luta pelo aparato. Chegou o momento de a gente organizar a luta dos trabalhadores. 7, 8 e 9, há o chamado para a mobilização do funcionalismo público federal. É o momento de fazer essa construção, é o momento de lutar e o momento é esse, companheiros. Agradeço o espaço. Ok, vou dar o aviso aqui. A organização está pedindo aí que o acordo que a gente firmou com o hotel é de que as atividades iam até 22 horas. Como estamos no hotel e que tem... então, e vamos fazer... Agora estamos discutindo aquela estratégia mesmo. Então, para baixar um pouco o tom da conversa, até para que a gente possa se ouvir sem estar gritando tanto, logo antes do Lobão falar, dar esse aviso. Mas seguimos. Davi Lobão, na sequência, Albano. Companheiros, eu tenho a impressão que eu não vivo no mesmo país de alguns companheiros que aqui me antecederam. Eu não vivo no mesmo país. Porque em 2014, nenhum país do mundo transferiu tanto dinheiro dos trabalhadores para banqueiros como o nosso país. O governo Dilma transferiu para os cofres dos banqueiros um volume de dinheiro superior a qualquer um outro país desse mundo. Esse mesmo governo, no início do seu mandato, sabe o que ele fez? Fez 2 medidas provisórias para economizar 18 bilhões de reais, colocando os trabalhadores mais pobres numa situação de miséria. De miséria. E sabe o que significa 18 bilhões de dólares? 7 dias de juros da dívida pública. 7 dias. E é esse governo que eu estou em dúvida se eu quero derrubar. Eu quero, Felipe, derrubar esse governo. Porque eu quero um governo dos trabalhadores. Eu quero um governo que me respeite. E que não chegue na negociação, como eles chegaram no dia 20,
dizendo o seguinte: olha, desde o primeiro dia do governo Lula, quando nós assumimos esse governo, a massa salarial dos servidores públicos federais era 4,8%. E eu quero reduzir isso. Já chegamos a 4,2%, está alto ainda. E esse governo é o quê? Meu amigo? Meu amigo? Nós vivemos em países diferentes, companheiros. E aí, eu quero aqui reivindicar algo importante. Nós construímos uma mesa para discutir e debater a necessidade de construir a alternativa dos trabalhadores. Mas não foi a direção nacional. Foi numa plena que alguns companheiros que batem palma e reivindicam a presença do PT não tiveram a coragem de propor o PT na plena. Por que não tiveram coragem? Por que não tiveram a coragem? Porque você, Felipe, estava na plena e não teve coragem. Podia propor lá. É a plena que decide isso. Eu até poderia defender contra. Dizer que a tarefa nossa é construir a unidade da esquerda brasileira. Nós precisamos construir a alternativa da classe. Companheiros, e aí eu quero dialogar com a minha amiga Helenira. 13 e 15 não me atende. Nós precisamos construir o 7, 8, 9 de abril, uma grande manifestação dos trabalhadores nesse país de ponta a ponta. Nós precisamos dizer ao povo brasileiro que nós, trabalhadores, temos que dar a nossa cara. E aí eu quero dialogar com os 3 representantes de partidos políticos aqui na mesa da esquerda, dizer, companheiros, está mais do que na hora que os seus partidos, vocês são partidos dele, apresentem uma nota unificada para a classe, dizendo da necessidade histórica de construir a unidade da esquerda brasileira. Que eu, enquanto membro da Executiva Nacional da CSP Colutas, estou fazendo dia a dia um esforço para reunir todo o movimento sindical de oposição para construir a nossa unidade. Viva a classe trabalhadora, companheiro! Albano, na sequência, Adriano. Mas tem volta, hein? Deixando crachá. O microfone, esse aqui. Boa noite, companheiro. Alô? Tá ligado? Boa noite, companheiro. Sou Albano do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Em algumas conjunturas, nós trabalhadores somos colocados em algumas sinucas de bico, né? Então, nesse momento, a gente está vivendo isso. Vem o governo do PT e fala assim: olha, trabalhador, esquece que eu estou prejudicando a tua pensão por morte, esquece que eu estou prejudicando o teu seguro-desemprego, esquece que eu acabei com a previdência pública dos novos servidores, esquece que eu quero privatizar os hospitais federais, esquece que eu gasto quase 50% do orçamento para pagar banqueiro e vem me defender. Do outro lado, o PSDB faz uma operação plástica, se envolve numa toga branca e fala assim: trabalhador, entenda a situação, mas esquece que eu acabei com o monopólio estatal do petróleo, esquece que eu criei a lei de responsabilidade fiscal, esquece que eu comprei votos para reeleição, esquece que eu privatizei a preço de banana, a Vale do Rio Doce, a Embratel e vem me apoiar. Companheiros, diante de uma tal sinuca de bico, a classe trabalhadora tem que resgatar o quê? Em primeiro lugar, a sua autonomia política. O que está claro é que nenhum desses senhores nos representa, porque um nos ataca nesse momento e o outro já nos atacou. Apesar da variação da forma, a tática foi a mesma. Se continua privatizando a área pública, as esferas públicas, para abrir novos setores ao capital, ao grande capital. Não se discute nem uma auditoria da dívida pública. Os senhores que governaram pelo PSDB e os senhores e senhoras que governam pelo PT assinam embaixo que capital financeiro não se discute, se acata, se abaixa a cabeça. Então, companheiros, não é, como já falaram aqui, eu acho que não é dia 13 e não é dia 15, é dia 7, 8 e 9, uma grande jornada de luta. Vamos construir a nossa pauta, uma pauta da classe trabalhadora, uma alternativa política da classe trabalhadora e não cair para ser refém do governismo do PT ou da oposição conservadora do PSDB. Não sejamos, em português claro, massa de manobra de ninguém. Adriano, na sequência, Doval. Boa noite, companheiros e companheiras. Sou Adriano, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, professor de História. Nós
podemos fazer as análises mais variadas sobre a crise econômica. Agora, há um processo importante. A aproximação do Brasil, a imersão do Brasil na crise econômica mundial aproximou a classe trabalhadora, a luta da classe trabalhadora com a burguesia, de um período dramático em torno da riqueza nacional. É disso que nós estamos falando. É um período inédito. Para a burguesia nacional, atender os interesses do capital financeiro internacional, para manter e equalizar a taxa de lucro no Brasil, é preciso, e esse é o projeto da burguesia em seu Estado, reduzir os custos da força de trabalho a índices da China. E isso está sendo implementado pelo Estado brasileiro por meio do governo petista, da presidente Dilma Rousseff. Nós não estamos falando aqui de mais do mesmo. Nós não estamos diante de ataques de períodos de crescimento econômico relativo da economia. Nós estamos diante de uma crise brutal, e como falou muito bem o Valério, essa crise econômica associada ao processo político que emergiu desde junho de 2013 está levando efetivamente a uma situação de estabilidade política e estabilidade econômica, que a necessidade da classe trabalhadora se unificar de maneira independente é mais necessária do que nunca. Nesse processo, não tem saída individual ou de categoria isolada. Por isso que nós dizemos que é fundamental construir a unidade do funcionalismo público, e não só do funcionalismo público. É necessário construir a unidade do conjunto da classe trabalhadora para derrotar esse projeto. E aí, companheiro que me antecedeu aqui, que falou, Felipe, que falou a respeito da CUT estar participando do fórum e da CUT estar criticando as medidas do governo. A questão central é que a CUT tem que dar 10 passos à frente, porque se a CUT vai para esse processo, tentando mobilizar os trabalhadores e ao mesmo tempo preservar o governo, vai levar a classe trabalhadora à derrota, porque a perspectiva aqui ou derrota esse governo, seu projeto, ou o governo vai ser vitorioso. E quem está aplicando o projeto é efetivamente o governo Dilma. Helenira, desculpa, mas o governo Dilma não vacilou em momento nenhum até agora. Eu não sei que governo vacilante é esse, que não sabe direito o que faz. Pois bem, na privatização do pré-sal, que o próprio governo dizia que era um dos capitais mais importantes do povo brasileiro, mobilizou Exército, Marinha e Aeronáutica, Força Nacional de Segurança, para enfrentar e combater os militantes e os ativistas da esquerda que estavam para lutar lá contra a privatização da Petrobras em defesa do petróleo brasileiro. É esse o governo que vacila? Não, o governo petista e a Dilma não vacilou quando os metroviários fizeram greve e destacar o ministro da Justiça para prestar solidariedade ao Alckmin e dizer: nós vamos colocar o que for necessário para combater a Copa do Mundo em São Paulo. Então, camarada, só há um caminho: a independência da classe trabalhadora, fortalecer a CSP com lutas, que é uma continuação da esquerda e da classe trabalhadora, 7, 8 e 9, rumo à construção de uma greve geral. Durval, na sequência, Merval. Deu uma dupla sertaneja aí já. Então, gente, eu quero usar mesmo o meu tempo para fazer uma pergunta à mesa. Não que os outros companheiros não fizeram, mas a eleição polarizada do jeito que foi, uma diferença muito pequena, e hoje as pesquisas mostram claramente, né, que se a eleição fosse hoje, não se elegeria Dilma. A análise de conjuntura do PT foi de que, dando o Banco Central, dando o Ministério da Fazenda, eles conquistariam o eleitorado do PSDB para no futuro, essa diferença muito pequena, trariam esse eleitorado, porque fizeram tudo que o mercado queria. Atacaram os trabalhadores com as medidas provisórias que fizeram. E a popularidade caiu, e o PSDB foi para a rua, não satisfeito ainda com o que o governo cedeu. Eles tinham uma análise de conjuntura, na análise da mesa, de que era possível trazer o eleitorado do PSDB com essas medidas, muito pouco para o PSDB. E aí, para concluir mesmo, que a minha fala foi mais uma pergunta, eu não acho que naquele time que o Valério escalou lá do Palmeiras, deva se chamar o técnico do Corinthians também para dar o palpite de como o Palmeiras se organiza para perder mais uma vez. Boa. Merval. O pessoal não entendeu a piada. Não. A gente vai finalizar na fala do Merval e logo após a gente abre para as considerações finais dos debatedores. Boa noite a todos. Meu nome é Merval,
Sou do IFPE de Afogados da Engazeira, Pernambuco. O que eu tenho a dizer a vocês é que o sistema é capitalista, né? Então, alguém ganha. Alguém ganha. E os bancos, principalmente os bancos, as grandes corporações. E acredito que essa crise é falsa. Porque quem ganha tem uma parcela ganhando e essa parcela é os bancos, né? Outra coisa, com relação à influência americana, né? A gente sabe que os Estados Unidos é um império que está em decadência, então está fazendo de tudo para se manter nesse poder. Então, ele age em vários países aplicando seus golpes no sentido de favorecer as grandes empresas. Aí está a situação da Petrobras, né? Desde da eleição em 2010, né, que a possibilidade desses acordos feitos com o candidato do PSDB, da entrega do petróleo, do pré-sal, né? E até hoje a gente vê essa bancarrota no Brasil. Por exemplo, aquelas manifestações de 2013, ali tem dedo americano, com o objetivo de desestabilizar o governo, né? A Índia recentemente também o como também a possibilidade de atacar, né, o próprio outros países, como a própria Venezuela. Acredito que, como saída, a gente poderia auditar a dívida pública, né? Isso já reduziria bastante, e promover uma formação política dos nossos estudantes, né? Porque é o cenário, né, como fontes de saída, certo? Eu acho que eu concluo com isso. Obrigado. Bem, concluídas então as falas, a gente vai passar aqui então para as considerações finais dos nossos debatedores. E aí nós passamos então a palavra para o Valério Arcari. São 10 minutos. Com 2 minutos uma vez, tá? Certo. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os que permaneceram até esta hora aqui. Eu espero que a turma que saiu na frente desse alguma coisa para a gente jantar quando nós chegarmos lá. Vou apresentar 2 ideias só. Dois temas, por causa, enfim, do adiantado da hora. Vou concentrar no que eu acho que do debate é mais importante. Primeiro tema. Existe o perigo de um golpe hoje no Brasil, sim ou não? É uma pergunta legítima. A burguesia usa, para defender seus interesses, um arsenal, um menu de táticas muito variados. Pode usar o golpe, pode usar uma solução à paraguaia, por exemplo, o impeachment paraguaio contra Fernando Lugo. Lembram-se em 2009 como foi? É uma armação, mas tem uma fachada legal. Esta é a política da burguesia brasileira? Há 2 hipóteses, sim ou não. Então, vejam, o aparato do PT defende sim. E do PC, a direção do PCdoB escreveu uma revista Princípios só dedicada a explicar a teoria do golpe. Há um golpe iminente, a burguesia desistiu de tolerar um governo popular, na interpretação dos dirigentes do PT e do PCdoB, e prepara-se para derrubá-la. Vocês acham que isso tem alguma consistência com uma análise política? Quais são os fatos da realidade que sustentam isso? Foi o PSDB que convocou o 15 de março? Vamos começar pelo princípio. O 15 de março foi convocado por novas organizações da direita. Novas organizações. Não vou agora aqui, digamos, vos cansar com detalhes. Andei estudando tanto a nova direita do Movimento Brasil Livre, que é mais liberal, é mais partido novo, é um setor mais próximo, por exemplo, ao ideólogo, é Rodrigo Constantino. Quem financia é este grupo
que acabou de comprar a Kraft nos Estados Unidos, João Paulo Lemann, é um dos setores que financiam o Movimento Brasil Livre. Depois você tem coisas mais pitorescas, como Revoltados Online, que aí é claramente extrema-direita, está associado à polícia, tem um segmento das Forças Armadas, de uma ala da oficialidade das Forças Armadas. Tudo general de pijama, gente. Mas há uma extrema-direita. É uma extrema-direita fascista? Bom, o programa é fascista, mas o fascismo não é um programa, não é só um programa, o fascismo é um aparato. Compreendem? É um aparato. No 15 de março havia fascistas na rua, mas não havia um movimento fascista nas ruas. O movimento fascista nas ruas é como a Aurora Dourada, que sai com milhares de homens e eventualmente mulheres, treinados, uniformizados, preparados para o combate de rua e que fazem invasão a bairros e têm domínio territorial de uma parte de Atenas. Isso é fascismo. Esta é a situação. Se esta é a situação, sejam coerentes, os camaradas que defendem a teoria do golpe. Nós temos que organizar um serviço de ordem e a prioridade número 1 do Sinasef. Primeira mudança do Estatuto do Sinasef. O Sinasef tem que ter um serviço de ordem. Não tem mais manifestação do Sinasef em que não vai um grupo de funcionários. Nós vamos investir na educação militar dos camaradas, porque nós não expomos a nossa base para sair na rua para ser massacrada e para apanhar dos fascistas. E, portanto, a CSP com lutas tem um congresso. Quem pensa assim tem que levar para o sindicato, para todas as organizações, a proposta de construir colunas de autodefesa imediatas, porque nós vamos ao combate de rua contra o fascismo. Isto é sério? Não. Há uma campanha política para desgastar o governo. Por quê? Porque durante 12 anos a burguesia não foi oposição ao governo, pelo amor de Deus. Não foi. Não foi. O PSDB não se posicionou num campo de oposição ao governo durante 12 anos. Agora, uma fração burguesa está se deslocando para a oposição. Por que será que a grande burguesia não apostou em derrotar, mesmo eleitoralmente, o PT? Ou apostou? Se apostou, podem me explicar algo que para mim é um mistério. Se a política da burguesia brasileira era impedir o PT de governar, alguém pode me explicar por que o PT recebeu, na reeleição do Lula em 2006, na primeira eleição da Dilma e na segunda eleição da Dilma, mais dinheiro da maioria das organizações empresariais brasileiras que o candidato do PSDB? Isto faz sentido? Alguém perguntou, vivemos no mesmo planeta? Ou o Bradesco deu mais dinheiro para o Aécio do que deu para a Dilma? Deu para quem mais? Deu para os dois. Para quem deu mais? Sejamos honestos. Veja, eu respeito quem acha que há perigo de impeachment. Não é a minha apreciação. Mas todo debate tem que ter honestidade intelectual. Então, dividir o Brasil em dois campos, dizer que de um lado está a classe dominante, do outro lado está o povo, e que o campo do governo é o campo do povo, e a oposição burguesa é toda a classe dominante, é viver num universo paralelo. A burguesia brasileira está dividida. Está dividida. São dois campos burgueses. Vocês me perguntam, isso significa que não há golpe? Não, não há golpe. Nenhuma possibilidade de golpe militar, nenhuma possibilidade. E impeachment, alguma possibilidade? Aí é preciso ser mais prudente. Neste momento, a política da burguesia é contra o impeachment. Vou repetir para ficar claro, está sendo gravado, daqui a um ano podem me submeter ao exame da crítica. A política da burguesia brasileira, neste momento, 26 de março, 10 dias depois da manifestação, a mais reacionária que o país viu desde antes de 64. Concordo. Muito reacionária. Concordo. Política da burguesia é impeachment da Dilma ou não é impeachment da Dilma? Não é impeachment da Dilma. O PMDB não quer governar. A Aécio não quer governar e a burguesia não quer eleições antecipadas. É muito simples compreender por que o PMDB não pode governar porque não tem base social nenhuma no país para governar. Quem vai governar? Cunha vai governar? Temer vai governar? É uma loucura. Não tem nenhuma sustentação. Antecipação das eleições? Muito bem, antecipa as eleições. É uma hipótese que envolve, enfim, tem que ter uma emenda constitucional, mas admitamos que seja possível fazê-la. A Aécio ganha. Qual é o programa que a Aécio tem que aplicar? O mesmo do Dilma. Por que o Aécio e o PSDB fariam agora esse movimento?
é muito melhor do ponto de vista dos interesses particulares da fração que o PSDB representa, deixar o PT se autodestruir nos próximos 2 ou 3 anos, aplicando um ajuste que é anti-operário e antipopular, para poder fazer a disputa eleitoral. Agora, tem que cobrar um preço. Qual é o preço? O preço é desgastar o PT até o limite, e foi dito, foi explicitado por um dos principais líderes do PSDB, numa conversa informal que vazou para a imprensa. A política é fazer o PT sangrar. Sangrar não é matar, é sangrar, desgastar, isolar, desmoralizar, para depois vencer as eleições. Deixa o PT, faz o choque de transição necessário para reduzir os nossos salários, se não forem a salários chineses, como disse o Adriano, vamos dizer, a salários mais próximos do salário médio latino-americano, porque o brasileiro está mais alto. Segundo tema, o tema da corrupção. Algumas intervenções que foram colocadas aqui, eu tenho desacordo. Vou dizer a vocês as coisas como são. Lula sabia desde o início que tinha Caixa 2. Não é só que sabia. É Lula quem impulsiona o Caixa 2. Vocês acham que o Paulo Okamoto faz alguma coisa neste planeta sem bater continência antes do café da manhã para o Lula? E o Caixa 2 não é de agora. Por isso eu contei o episódio 94. O fato das pessoas não quererem ver é normal na política, mas não diminui a importância, digamos, do peso dos fatos. Em 94 havia Caixa 2. Em 98 havia Caixa 2. Não foi inventado em 2005 com o mensalão. Lula sabia, Zé Dirceu sabia. Eu lamento se vocês... Estamos sobre o impacto da campanha eleitoral do ano passado. E as campanhas eleitorais produzem uma lavagem cerebral que as pessoas ficam muito ideologizadas. Mas vocês acham realmente... terminei? Não. 2 minutos. Vocês acham realmente que Dilma não sabia de que o financiamento do PT e dos partidos aliados é feito através de propina das estatais, e não é só a Petrobras? Mas, pelo amor de Deus, como é que vocês acham que funciona o sistema político no Brasil? Todos eles sabem. Todos. Outra coisa é que a Dilma pode, eu acredito, não ter recebido dinheiro para si próprio. Isso é completamente diferente. Isso perfeito. Isso eu não suspeito da honra pessoal da presidente da República. Mas que a estrutura do PT toda está corrompida e estão, neste momento, se urinando de medo se o Vacari vai ser ou não Delúbio. Compreendem? Porque o Delúbio fez o pacto Ormetai. E o Vacari, se ele abrir a boca, compreendem onde termina este processo? E todos estão morrendo de medo, a começar pela direção do PSDB, do que vai acontecer com o processo do Moro, porque o Moro diz que vai abrir furnas. E tem o Alckmin envolvido com o metrô em São Paulo. Todo o sistema partidário pode ser lavado. Aí um de vocês toma a palavra e diz, não, é uma crise humana, é a natureza humana. Ninguém merece confiança. É a crise do homem. Um de vocês resolveu citar Rui Barbosa. Não é a crise da humanidade, pelo amor de Deus. Se nós começamos agora, achamos que porque a direção do PT e do PSDB são corruptas, a humanidade toda é corrupta, não precisa exagerar. Está certo que nós estamos até às 10h30 sem comer, mas nós podemos ter um pouco mais de confiança na espécie humana. A maioria dos seres humanos não são corruptos. Não são. Isto se explica. Nem o mundo é governado pela maldade humana. Isso se explica por relações sociais. Se as pessoas estão envolvidas em relações sociais, na qual se valoriza a competição, a cobiça, a inveja, e se admite como legítimo o roubo, a fraude, a calúnia, as pessoas se adaptam a relações sociais degeneradas e ficam degeneradas. Se as pessoas, o ser humano médio, normal, está inserido em relações humanas dignas, em que se valoriza a verdade, a honra, o compromisso, a responsabilidade, o amor pela verdade, a solidariedade, a fraternidade, as pessoas se comportam de maneira mais decente. O que nós estamos assistindo não é a crise final da humanidade. O que nós estamos assistindo é o desmoronamento de um regime político que chama-se presidencialismo de coalizão, em que os partidos eleitorais são todos sustentados ilegalmente pelas grandes corporações capitalistas. E o PT aceitou entrar dentro do jogo. Eu respeito quem é petista.
Eu fui petista. Mas vocês têm que entender que o PT de hoje não é o PT dos anos 90, e o PT arruína, ameaça arruinar, com o seu desmoronamento, o seu apodrecimento moral, toda a legitimidade da classe trabalhadora. E isto compromete o futuro das próximas gerações, e o futuro é muito mais importante do que o PT. Eu não quero que a minha filha e os meus netos vivam num país em que nunca mais se pode falar que um trabalhador pode governar. Porque nós temos toda a classe média contra nós dizendo, já provamos o que é colocar um operário na presidência. E quando eles, os pobres, os trabalhadores, os menos instruídos vão para o poder, eles têm um apetite de roubar maior do que os ricos, melhor que governem os ricos. Que foi isso que saiu às ruas no dia 15. Quem saiu às ruas no dia 15 está dizendo, nunca mais operários ao poder, nunca mais trabalhadores ao poder. Que governem os ricos, porque os pobres, quando vão para o poder, como nunca comeram mel, se lambuzam e são mais podres do que os ricos. E a oposição de esquerda se levanta para dizer, não! Os trabalhadores podem e devem governar. Mas vocês que estão na esquerda petista e que estão no PT, unam-se a nós pelo menos num apelo, que a CUT rompa com o governo. Que o MST rompa com o governo. Rompam com o governo e venham junto conosco participar das lutas. Aí participamos todos com a CUT, todos juntos, como aqui no Sinasef a gente faz. Mas tem que romper com o governo. Isto é uma pré-condição? Sim, é uma pré-condição. É uma pré-condição, porque senão não é possível avançar. E vocês acham mesmo que é importante a gente do PT aqui? Então eu topo, acho que o Mauro topa. Jorge, não sei se você topa. Próximo evento do Sinasef, mas não chamem do PT, não chamem intermediários, chamem do Ministério da Educação. Quando eu vim ao último congresso, estava convidado o Mercadante, ele era ministro da Educação e não quis vir. Não veio. Agora vocês dizem, não, tem que trazer uma opinião porque não é democrático se nós não chamamos o partido do governo. O mesmo partido que cortou 40% do orçamento do Instituto Federal de São Paulo, que está cortando 30%, 40% do orçamento de todas as vossas instituições, todos os institutos em todo o país. Por que só o governo? Vamos chamar o Fundo Monetário Internacional. Vamos logo para as cabeças, chamamos realmente os grandes inimigos. Compreendem como é ridículo esse tipo de argumento democrático? É ridículo, eu nem sei o que comentar, é ridículo. Está muito bem o Sinasef, trouxe 3 nuances da esquerda. Por quê? Porque nós queremos a clareza, não queremos que venha aqui gente para dizer, não, a Dilma não sabia, não, é tudo uma orquestração, não há corrupção. Sim, há corrupção. Sim, o sistema está todo podre. E por último, para ficar clara a minha opinião, por que eu sou contra o impeachment? Como disse um companheiro aqui, que eu gosto muito, Lobão, eu não teria nenhum problema em falar fora da Dilma, não fosse o fato de que nesse momento nós não podemos derrubá-la. Tá bom? Quem pode, não está descartado, é improvável, repito, mas não está totalmente descartado, dependendo do que vai ser o 12 de abril, a partir dali que haja perigo de impeachment. Nesse momento não há golpe e não há perigo de impeachment. Há uma campanha pelo impeachment, que é diferente de ter perigo de impeachment, porque não é a política burguesa, repito. Mas eu sou contra o impeachment, porque quem pode derrubar nesse momento o governo Dilma? Você diz fora Dilma. Sim, fora Dilma. E quem vai para o poder, Lobão? Nós podemos substituir a Revolução Brasileira? Chegou a hora da Revolução Brasileira, Lobão? Nesse momento, se nós gritamos fora Dilma e a oposição de direita grita fora Dilma, quem vai chegar ao poder? Quem é que está mais próximo de chegar ao poder? Por que nós temos que abrir o caminho para a oposição de direita? Nós estamos num campo de independência, nenhuma defesa do governo, nenhuma colaboração com a burguesia, independência. Essa é a nossa posição. Nenhuma cumplicidade, nenhuma colaboração com o governo, nenhum apoio à campanha da oposição de direita. O que nós dizemos? Bom, dizemos chega de Dilma, basta Dilma, que a CUT rompa com o governo. Fórmulas que são, deste ponto de vista, mais prudentes. Sim, são mais prudentes. Se nós pudéssemos derrubá-la, Lobão, eu não teria nenhuma dúvida de dar espaço. Mas, nesse momento, nós não estamos nessa correlação de forças. Por isso, a análise de conjuntura é importante. Os inimigos dos nossos inimigos não são nossos amigos, Lobão.
Em política não funciona. Os inimigos dos nossos inimigos não são nossos amigos. A oposição de direita não é aliada da oposição de esquerda. Uma oposição de esquerda que aceite, por inocência ou por erro político, ser cúmplice da oposição de direita, está cavando a sua própria sepultura. Independência dos dois campos burgueses. Construamos o terceiro campo.